Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje nós vamos estar compartilhando um texto da palavra de Deus, a qual Deus tem colocado no meu coração para que eu possa compartilhar com vocês. E esta palavra a qual Deus coloca no meu coração, Deus nos traz a um conhecimento e também a uma revelação acerca de o porquê somos tão perseguidos. Ou seja, a perseguição que te persegue tem um motivo, tem um porquê. E muitas das vezes a gente fica perguntando, a gente fica indagando, né? Por que tanta perseguição? Se estamos no caminho, se estamos fazendo a vontade de Deus, a obra do Senhor, se estamos na direção certa, se não estamos deixando a desejar. E por que tanta perseguição? Deus, nessa noite, nesse momento, traz para nós uma revelação acerca disso e também uma segurança de que as perseguições não são para nos matarem, mas essas perseguições é só para mandar uma mensagem para o adversário que nós estamos do lado de Deus, que nós estamos do lado certo, e para mostrar para o inimigo, para mostrar para o adversário que nós temos um dono que nos defende, que está trabalhando em nosso favor. E que muitas das vezes, os momentos em que somos perseguidos e achamos que estamos sozinhos, abandonados, Deus está dizendo: eu abato o perseguidor, acabo com a perseguição e te dou o livramento e te dou a vitória que você precisa. Então Deus está dizendo para nós que a perseguição tem um motivo. E o motivo da perseguição é nos qualificar, trazer uma revelação para nós de que até mesmo no meio da tribulação, do fogo cruzado, da perseguição, da ameaça de morte, de prisões, Deus está conosco, nos defendendo, para que possamos prosseguir, seguir adiante e anunciar as boas novas, levando libertação para os que estão presos, cativos, oprimidos, depressivos, acorrentados por Satanás. E eu quero convidar a você a fazer parte dessa leitura comigo. Nós vamos estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós temos aqui apenas 15 versículos, e para um entendimento mais correto e eficaz, eu vou compartilhar com você esses 15 versículos, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco,
Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E seguindo e guiando-o pela mão, os que conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Adiante dos gentios e dos reis e dos de Israel. E o 16 diz assim: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deixa eu completar essa leitura. Vamos até o versículo 18, que diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Primeira coisa que eu quero te dizer é que o Evangelho iguala as pessoas. Por exemplo, passando uma pessoa cristã, vestida de roupa de cristão, carregando uma Bíblia, do outro lado da rua, alguém que você não conhece, alguém que vem de longe, alguém desconhecido. Quando ele passa do outro lado e você vê, de longe você levanta a mão e diz assim: A paz do Senhor Jesus, meu irmão. E ele responde de lá: A paz do Senhor Jesus, meu querido. Isso é uma amostra de que o Evangelho aproxima desconhecidos, iguala as pessoas, chamando uns aos outros de irmãos, dando a paz do Senhor, cumprimentando, mesmo sem você saber de onde ele é, de onde ele vem e para onde ele está indo. Mas o cristão é conhecido um do outro. Então o Evangelho, em primeiro lugar, ele iguala as pessoas.
A pessoa pode não ser cristã, a pessoa pode ser um ladrão, pode ser um criminoso, a pessoa pode estar cometendo todo tipo de atrocidade outra hora. Se ele converte hoje pelo poder do Evangelho, quando o Espírito de Deus convence ele do juízo do pecado e do mundo, ou seja, convence ele do juízo, da justiça, ele pode acabar de cometer um erro ali. Quando ele chega perto de nós e conhecemos ele, a gente dá ele a paz do Senhor e chama de irmão. Mas veja bem, eu quero só tentar te explicar. Eu tracei um mapazinho aqui. Quando eu coloco ele para mim, ele está correto, mas quando para você pode ser que ele está do lado esquerdo. Mas esse mapazinho aqui é só para poder te mostrar que a perseguição ela pode vir de perto de você, mas a perseguição pode vir de longe para te perseguir. Só porque você serve a Jesus, só porque você é um cristão, só porque você está caminhando para o céu, só porque você decidiu levar as boas novas. Assim fica de cabeça para baixo, mas assim fica, acho que do lado esquerdo, mas fica um pouco visível. Isso aqui é só um mapazinho que eu tracei aqui para te mostrar a distância que vinha, que a perseguição saiu para ir perseguir os discípulos de Jesus em Damasco. Então deixa eu tentar te explicar. Aqui, esse N é o norte. Aqui está o mar Mediterrâneo e aqui está o norte de Jerusalém. Aqui embaixo, nesse pontinho, nós temos a Judéia. Aqui nós temos o Mar Morto. E seguindo nós temos o Rio Jordão. E quando a gente sobe mais, nós temos o Mar da Galileia. Aí agora sai aqui de Jerusalém, vai cortando isso aqui toda, essa trajetória toda, vai subindo aqui, passa pelo Mar da Galileia, Rio Jordão, e quando chega aqui em cima tem Damasco. Um pouco acima tem a Síria, e também nós temos aqui caminho para a Arábia, né? Ou seja, para a Arábia, outras cidades importantes ali. Então, esse mapazinho aqui é só para poder tentar te explicar. É só para dizer para você que a perseguição ela pode estar tão perto de você, mas ela pode vir de tão longe também. E nós precisamos estar no caminho, seguindo a Jesus, sendo fiel, para que quando esta perseguição chegar, você poder vencer ela no nome de Jesus. Então, Damasco era um centro comercial, né, que estava localizado aproximadamente a 240 quilômetros, né, a norte de Jerusalém, e na província da Síria. Ali várias rotas comerciais, né, ligava Damasco a outras cidades do Império Romano. E talvez Saulo, ainda é Saulo, talvez Saulo, ele estava indo perseguir os cristãos ali para evitar, eliminar, né, o cristianismo em Damasco, pensando que assim essa religião não conseguia chegar em outras áreas para impedir o crescimento, a expansão do cristianismo, pensando ele que os cristãos estariam causando algum tipo de desconforto, algum tipo de problema, né, para os judeus e também para Roma. Mas nós vamos agora falar um pouco acerca desse acontecimento, da distância dessa perseguição, porque Saulo chega a Gamaliel, pede uma carta para poder ir até Damasco, viajar aproximadamente 240 quilômetros
Desculpa. ...240 quilômetros. É muita coisa. É muito quilômetro. É muitos quilômetros para perseguir o povo de Deus. Mas é assim que acontece com a minha vida e com a sua vida. É assim que o inimigo tenta fazer comigo e com você, para nos paralisar, para evitar que eu e você, que nós anunciamos e divulgamos o Evangelho do Senhor Jesus. Porque Ele sabe que se nós divulgar essa palavra, levar esse Evangelho aos ouvidos de muitas pessoas, elas mudarão de vidas, elas serão transformadas. Elas receberão a salvação das suas almas. E aí, Satanás não tem poder contra a vida dessas pessoas. Onde o evangelho chega, famílias são libertas, vidas são libertas, transformadas. O reino das trevas não tem mais domínio sobre a vida das pessoas, das famílias, dos jovens. E é por isso que Satanás tenta de todas as formas perseguir você, colocar obstáculo no seu caminho, na sua frente, para você não conseguir levar o evangelho, pregar a palavra para a libertação das almas, para a salvação das almas. Então veja bem, Saulo, ele pega essa carta nas mãos de Gamaliel e vai a Damasco, mas o plano dele fica pela metade, porque perto de chegar em Damasco, o próprio Jesus, ele aparece, depois que ele morre agora, ele aparece para Saulo como um flash de luz. O sol, na sua força ao meio-dia, é fraco diante desse flash de luz que é o Senhor Jesus que aparece para ele. Imediatamente ele cai por terra. E quando ele cai por terra, ele é cego, ele fica cego na hora. Aqueles que estavam com ele, eles ficam atônitos. Saulo também fica atônito, tremendo. E os que estavam com ele ficam espantados. Eles não viram o flash de luz, eles não viram a manifestação do Senhor Jesus, mas eles ouvem a voz e ficam espantados. E nesse momento, Saulo vai perguntar: Senhor, quem és? E o Senhor Jesus vai dizer assim: sou eu, Saulo, eu sou o Senhor a quem tu persegues. Ele diz assim: ó, levanta, entra na cidade e lá eu vou te mostrar o que você deve fazer. Ele fica lá 3 dias sem comer, sem beber, só orando. E Deus manda Ananias, um discípulo dele que estava ali, ir até a casa de Judas, que está na rua direita, perguntar por Saulo de Tarso e pôr a mão sobre ele, e ele vai se recuperar sua visão. E Deus vai mostrar para ele como que ele vai padecer ou que ele vai enfrentar para poder levar também o evangelho. Ananias, de primeira mão, ele tenta recusar, ele tenta esquivar de fazer a vontade de Deus. Ele vai dizer: mas eu tenho ouvido tanto falar desse homem, quanto ele tem prejudicado os cristãos em Jerusalém. E agora que ele tem carta, ele tem autorização do sumo sacerdote para poder fazer o mesmo. Matar, prender, judiar dos cristãos aqui.
E Ananias diz assim: eu não vou lá não, mas Jesus diz para ele o seguinte: vai lá, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu evangelho aos gentios. Então ele vai, põe a mão, as escamas cai, ele chama ele de irmão e ele fala com ele ali o que Deus mostrou, o que Deus mandou fazer. E a partir desse momento, Saulo, ele não é mais Saulo, ele é Paulo, convertido, ele é batizado. E a partir daí, começa o início da sua caminhada com Jesus, da sua conversão. Então, meus queridos, muitas das vezes Deus nos manda fazer algo e por causa da condição que nós encontramos, nós não queremos fazer. Mas Deus não quer olhar para a nossa condição. Deus quer olhar para nós e para aquilo que nós somos, servo dele para poder fazer a vontade dele. Então, Saulo, ele mais tarde, ele é chamado de Paulo, né? Depois, mais tarde, depois que ele sai de Jerusalém, percorre aí quase 240 quilômetros, que tem um encontro com Jesus. Então agora Saulo, mais tarde, ele passa a ser chamado de Paulo. E esse Saulo, antes de ser Paulo, Saulo, ele tinha um zelo muito eficaz pela lei, pela sua crença, né? A sua crença religiosa, que era a sua tradição, ou seja, era a tradição judaica que ele defendia. E por ser tão zeloso, mas tão zeloso, ele começa uma série de perseguição, né, contra qualquer pessoa que professasse a sua crença em Jesus, em Cristo. Em Jerusalém, ele já era o terror para os cristãos. Se voltarmos um pouco, anteceder um pouco o capítulo que nós lemos, capítulo 9, nós vamos ver que ali acontece o primeiro mártir, Estevão. E ele está consentindo ali na morte de Estevão, no apedrejamento de Estevão. Mas é tão linda, mas é tão linda, mas é tão gloriosa a morte de um cristão, ainda que seja morto pela mão do perseguidor. Mas ele tem a certeza de que ele pode estar tombando ali o seu corpo físico, sofrendo, sendo morto ali, mas a sua alma está contemplando o trono de Deus para onde ele está indo. E Estevão viu o céu aberto e o Filho do Homem, Jesus Cristo, à direita de Deus. Oh, glória! Aleluia! Bendito seja o Senhor Jesus. E é para lá que a minha alma e a sua alma vai. Permaneça firme. Permaneça perseverando. Então, Saulo perseguia qualquer pessoa que professasse a fé em Cristo. E essas pessoas, elas eram chamadas, né, que professavam a sua fé em Cristo, elas eram chamadas, era conhecida, de seguidores do caminho, ou seja, os discípulos, porque Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então eles eram conhecidos como os seguidores do caminho, eram os cristãos que seguiam Jesus. E também não era só Saulo que perseguia os seguidores do caminho, não. Em Jerusalém, entre eles, né, também tinham os judeus em Jerusalém. E a pergunta, né, que não quer se calar, né, é essa. Por quê? Que é a mesma pergunta que muitas das vezes você fica fazendo direto. Por quê? Por que essa perseguição? Por que essa dor? Por que tanto levante? Por que as coisas são tão difíceis? E às vezes essas perguntas ficam sem respostas.
Mas, meu querido, há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Só aguenta, fica firme com Jesus, porque um dia esses questionamentos vão cessar. E você vai olhar e vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena aguentar, passar por tantas perseguições. Você vai estar diante do Senhor Jesus. E ali não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais perseguição. Só louvor, só adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então é essa pergunta aí. Por quê? E essa pergunta permeava na mente, no coração dos discípulos, né? Porque eles perseguia tanto os judeus, tanto os cristãos. Os cristãos eram tão perseguidos, né? E porque eles perseguiam? E eles perseguiam em primeiro lugar, né? Eles perseguiam os cristãos, os seguidores do caminho. Por que tanta fúria? Por que essa fúria contra os seguidores, né, de Cristo? Então nós vamos lá nesse momento pontuar algumas colocações aqui, e enquanto eu estiver fazendo as aplicações, você vai também descobrindo aí, né? Porque você também é tão perseguido. Mas só que você também vai perceber que as perseguições que você enfrenta, que nós enfrentamos, Jesus nos livra, Jesus te livra, né, de todas elas. A perseguição não vai te paralisar. Ela não vai te matar, mas ela vai só te fortalecer. Ela só vai te lapidar. Elas são experiências para te aproximar mais de Jesus. Então, em primeiro lugar, Damasco, como nós já falamos, era tão distante de Jerusalém, e mesmo assim, eles eram tão perseguidos. Os perseguidores, a perseguição ia tão longe para perseguir um seguidor do caminho. Então, era justamente para prender os cristãos, que quando Jesus morre, eles matam. A gente fala, mata Jesus, mas não é. Jesus diz assim: olha, ninguém toma a minha vida, mas eu a dou para depois tomá-la de volta. Né? Então, essa expressão, mataram Jesus, prenderam e mataram Jesus, fica parecendo uma blasfêmia, porque Jesus disse o seguinte: ninguém toma de mim a minha vida, é eu que dou voluntariamente para depois tomá-la de novo. Né? Então, era para prender os cristãos que fugiram. Quando Jesus entregou a sua vida, houve uma perseguição tão grande, houve uma diáspora, onde os cristãos fugiram, refugiaram em lugares distantes. Então, essa perseguição era justamente para isso. E também era para evitar a expansão do cristianismo em outras cidades que era importante. Então, tenta te parar para você não levar o evangelho, para o traficante não ser salvo, para o drogalito não ser liberto, para o prostituto, para a prostituta não ser transformada, para que o reino das trevas possa predominar, prendendo, aprisionando, destruindo vidas e famílias. É por isso que te perseguem tanto. É por isso que havia aquela perseguição contra os seguidores do caminho. Mas no nome de Jesus, a perseguição vai continuar. Mas em meio à perseguição, você vai avançar. Deus vai te dar forças, Deus vai te guardar nele, e você vai continuar vencendo as perseguições e fazendo a vontade do Senhor Jesus. E nós temos também que era para impedir que os cristãos causassem qualquer problema aos judeus em relação a Roma, porque Roma
para eles era escrito de trás para frente. Para as pessoas que eram perseguidas por Roma, Roma era Roma, mas para aqueles que defendiam Roma, que queria destruir os cristãos, achando que os cristãos perturbavam Roma, Roma era escrito de trás para frente. Roma era amor. Então eles achavam que os cristãos estavam perturbando, causando alvoroço, né, em Roma, nas cidades, e atrapalhar aquela tradição que eles tinham, né? E quanto a mim e a você, quando nós fazemos e disponibilizamos em levar o evangelho, em atrapalhar o plano do inimigo, trabalhar com libertação pelas almas, o inferno todo também se levanta contra nós. É justamente isso que acontecia. Mas como Jesus deu vitória para os cristãos, ele também está te dando vitória hoje. Creia nisso. Também era para proporcionar a ascensão à carreira de Saulo. Era para construir a reputação dele como um verdadeiro fariseu, né, que zelava pela lei ou pela sua crença, queria estabilizar, queria dar fama para Saulo, mostrando que ele era impatível, que ele era o terror e colocava terror nos cristãos. E assim ele ficava reconhecido e cada vez mais temido. Mas o meu Deus e o seu Deus tem todo o poder de causar mais terror ainda no adversário que nos persegue. Nós temos também mais uma pontuação aqui para nós podermos finalizar. Essa perseguição também era para unificar e solidificar as facções do judaísmo, né, por combater um inimigo comum, ou seja, os cristãos que eram tidos como inimigos dos judeus de Jerusalém e de Roma. Então era isso que eles queriam fazer, paralisar o reino de Deus, a obra do Senhor, para que a obra de Deus não fosse implantada no coração das pessoas. Mas como sempre, o diabo perdeu mais uma vez. O diabo perdeu na minha vida, perdeu na sua vida, perdeu na vida da sua família. O diabo é um perdedor. E que você tenha força do Espírito de Deus sobre a tua vida, para continuar perseverando, vencendo as advertências, os levantes do inimigo e levando a palavra de Deus ao coração de muitas pessoas que estão sofrendo aí, presos pelas correntes diabólicas. Quero orar pela tua vida. A perseguição não vai te vencer, o mal não vai te vencer. Jesus já está, nesse momento, trabalhando em seu favor, operando em sua vida, em sua família, e a vitória é sua em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa vida que nesse momento passa por perseguição, tem sido afrontada pelo inimigo, esta pessoa que tem se esforçado tanto, mas a perseguição, a calúnia, o levante tem sido mais forte, tem sido mais rígida na vida desta pessoa. Jesus, nesse momento, Jesus, assim como o Senhor apareceu a Saulo no caminho de Damasco, Saulo que ia aterrorizar os seguidores do caminho, os cristãos,
Jesus, que nesse momento o teu espírito também aterroriza, porque o Senhor tem poder para aterrorizar o mal. Aterroriza, destrói com toda a facção diabólica que tem sido tão rígida quanto as perseguições na vida desta pessoa. Que esta pessoa nesse momento receba a unção, o poder do teu espírito, que ela se fortaleça, que ela seja renovada, que ela receba mais da parte do Senhor, que ela seja uma pessoa de mente vitoriosa para vencer todas as perseguições malignas, seja elas física, porque o diabo usa pessoas para poder caluniar, para levantar contra, para tentar destruir a fé desta pessoa. Mas como o Senhor disse, quando Pedro falou, Jesus, o Senhor não vai para Jerusalém, porque eles querem te matar lá. Isso era Satanás que estava usando, influenciando Pedro para poder impedir o Senhor de cumprir o plano salvífico. E o Senhor disse para ele: para trás de mim, Satanás. Repreendeu o diabo que estava influenciando a Pedro a fazer e a falar aquilo. Que o Senhor também repreenda o diabo que está influenciando pessoas para poder perseguir os teus servos, para paralisá-los. Que neste momento as tuas mãos estejam estendidas sobre os teus filhos, dando eles força, renovo, dando eles coragem para eles prosseguirem adiante e levar o teu evangelho. Eles e as almas sejam salvas. Eu oro e te peço, seja com cada um de nós, seja com cada um dos teus filhos, e desperta pessoas para poder receber também a salvação. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o próximo, em nome de Jesus.